pouco sobre raciocínio lógico, aula 7. A autora é Estela Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa. Pode passar. A autora, ela começa, né, dizendo que espera que esse estudo dessa aula seja capaz de desenvolver, reconhecer o que significa lógica, a prática de jogos lógicos e resolver situações, problemas que não envolvam número. Pode passar, Vi. Isso aí a gente vai explicar um pouco mais à frente. Aí, para o início da discussão, ela vem com duas afirmações, que é uma pergunta, faz uma pergunta e a resposta é lógico que vou. E a segunda é lógico que ela disse isso. E mais à frente a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Não vou entrar muito agora, vou só passar, porque mais à frente eu explico. Dentro do que essas duas afirmativas. Pode passar, Vi. Um pouco de história. Aí ela começa explicando, né, a origem da palavra lógica. A origem se deu a partir da palavra logos, cujo significado para a filosofia grega é de linguagem, discurso e pensamento-conhecimento. Então, a lógica como disciplina surgiu pelo pensamento de estabelecer ou não as regras, normas e princípios para o logos. Portanto, a lógica estuda as formas gerais do pensamento, independente dos conteúdos, não só numéricos, né, como afirmativas de outras disciplinas, de outros componentes, e o criador da lógica. O criador da lógica como instrumento de conhecimento foi Aristóteles, e esse instrumento de conhecimento, como eu já falei anteriormente, ele se enquadra para qualquer campo do saber. Não se restringe apenas à matemática. Pode... Vitória, tá muito próximo. Eu não sei se é para mim, acho que é para mim. Aí o raciocínio trouxe aqui como raciocínio lógico matemático uma afirmação, acho que uma citação de Kami, né? Relações precisam ser criadas para cada indivíduo, porque ideias como diferente, similar ou dois não existem no mundo externo, observável. As crianças acabam elaborando seu conhecimento lógico-matemático, coordenando as relações simples que elas criam entre os objetos. Ai. Rapidinho, viu, gente, que meu filho veio. Pronto, então, a criança, ela elabora esse conhecimento lógico-matemático a partir de experiências, né? Que vão vivenciando, a partir de coisas que elas já viram anteriormente, elas vão comparando e assimilando. Pode passar, Vitória. Bom, a lógica de Lewis Carroll. Eu acho que passou um slide, Vi. Desculpa. Era esse, mãe. É esse aí, ó. Eu estava falando sobre esse, eu até fiquei meio confusa. Agora, baseando-se em Kleber e Bastos 2000, podemos dividir a lógica em 3 períodos. O período da forma clássica, antiga ou a lógica grega antiga. Nesse período, destacaram-se 3 filósofos, né? Crisipo, Aristóteles e Sócrates. Esse período ele durou entre os séculos 4 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. E nesse período, a base das proposições lógicas consistiam na linguagem natural, sendo sustentada apenas pelo pensamento. Ela não como assim, tem uma frase que eu trouxe aqui como exemplo, a Terra é maior que a Lua.
Essa é uma proposição cujo valor é lógico e o valor lógico é verdadeiro. A letra B é a forma escolástica ou medieval. Já nesse período, a forma se desenvolveu entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo. Os representantes são Abelardo, Alberto, Magno e Thomas Aquino. E nesse período ocorreu a elaboração de uma lógica formal e semiótica. A lógica formal, ela se preocupa com a estrutura do pensamento. Existe uma regra, são três divisões dentro dessa lógica formal. A semiótica, que estuda como atribuindo ao nosso redor. É uma imagem, tudo tem um significado para a gente. E a letra C é a forma matemática, que busca se construir métodos que auxiliem na pesquisa científica, além de comparar leis do pensamento e leis da álgebra. A partir dessa fase, passa-se a atribuir fórmulas constituídas por números e letras, né? As tão temidas pela gente no ensino fundamental 2 aí, quando nos é apresentado. Pode passar, Bi. Ainda vai comentar, Mila? Os tipos de conhecimento. Conhecimento físico, a fonte desse conhecimento é do próprio objeto. E se dá a partir de observação, da manipulação, quando eles jogam, amassam e quebram. Esse instrumento, né, esse contato, permite a construção de noção de tamanho, de altura, de espessura, densidade, cor, flexibilidade. Um exemplo é uma atividade boia ou afunda, que se pode fazer dentro da sala. Também é uma atividade de conhecimento físico, matemático, né? Dentro da matemática pode ser usado. O conhecimento lógico, matemático, define relações com o objeto. Essas relações são criadas por cada indivíduo e constituída a partir das relações anteriores. Um exemplo é a comparação de dois objetos, uma bola maior e uma outra bola menor. Uma bola que seja da mesma cor, porém uma é azul marinho, outra é azul claro. Então, essas observações são conhecimento lógico matemático. E o conhecimento social, que é constituído no meio social, né, como o próprio nome já supõe. E, portanto, possui a mediação de outras pessoas. Não existe uma relação lógica ou física entre o objeto e o conhecimento sobre o objeto. Valores, normas e regras, tudo o que é necessário para o convívio em sociedade. E o raciocínio lógico-matemático, como afirma Camus, as relações precisam ser criadas por cada indivíduo, porque ideias como diferente, similar ou dois não existem no mundo externo observável. As crianças acabam elaborando seu conhecimento lógico-matemático, coordenando as relações simples que elas criaram entre os objetos. Então, esse raciocínio lógico-matemático ele vai ser construído pela criança a partir de suas experiências. Não adianta você chegar lá e querer ensinar apenas com atividade dentro de uma sala de aula. O contato, as experiências que são essenciais, né, para essa construção do raciocínio lógico matemático. E eu passo a palavra para minha colega Vitória. A lógica de Lewis Carroll. Lewis Carroll é o pseudônimo do escritor matemático britânico Charles Lutdell Dodgson, que nasceu em Daresbury, em uma pequena cidade na próxima de Manchester, Inglaterra. Bom, ele é um autor que ficou muito conhecido pela sua obra Alice no País das Maravilhas, e além de autor, ele também é um criador de um jogo que leva o seu nome, que é Doublet de Carroll. E esse jogo ele possui basicamente uma única regra, que aparentemente ela é bem simples, e consiste em associar duas palavras por meio de outras palavras. E todas elas devem possuir a mesma quantidade de letras, e a cada jogada, somente uma letra pode ser substituída. Aí aqui no livro, no capítulo, ela traz esse exemplo, né?
a palavra bolo para transformar em laço. A cada quadro, ele vai podendo substituir apenas uma palavra. Ele começa com bolo, abaixo ele vai para bobo, ele troca o L pelo B. Embaixo ele troca o B inicial pelo L, fica a palavra lobo. Depois ele troca o B do meio por D e fica lodo. Depois ele substitui o O pelo A e fica lado. E por fim ele consegue alcançar a palavra laço substituindo o D pelo C cedilha. E ele traz também uma atividade, né? Explicando que mudando uma letra por vez, tente a partir da palavra sol chegar à palavra lua, trocando apenas uma letra por vez. E aqui, como mostra a resposta na resolução da questão abaixo, ele substitui inicialmente o O pelo U, formando a palavra sul, depois o L pelo A, formando sua, e por fim a palavra lua. Jogos, problemas e raciocínio. O jogo que foi exibido anteriormente, ele desenvolve o raciocínio lógico na criança, e a partir do momento em que ele procura a solução do jogo, ele dispõe também de alguns dados como ponto de partida, e assim alcançando o seu objetivo. Então, como eu falei assim, podemos, portanto, afirmar que temos um problema quando dispomos de dados e o objetivo a ser alcançado, mas não sabemos como fazê-lo. Então, assim, ele estimula com que a criança possa observar e analisar esses dados expostos para determinar como ela irá chegar a esse objetivo, e dessa forma ela vai estar estimulando essa questão do raciocínio lógico. E para que isso seja possível, para que ele possa solucionar esse problema, é necessário, como eu já disse, né, que ele analise esses dados e para chegar à solução, à conclusão que seria a solução dos problemas. E para isso é necessário que ele pense, que ele raciocine um pouco, que ele possa pensar qual a letra que eu vou poder substituir agora, qual a palavra que eu vou poder formar para poder alcançar esse resultado. Uma aventura de Alice. Bom, eu vou ler um texto que a autora traz no capítulo, que é denominado Uma Aventura de Alice. Alice, ao entrar na floresta, perdeu a noção dos dias da semana. O leão e o unicórnio eram duas estranhas criaturas que enfrentavam a floresta. O leão mentia às segundas, terças e quartas-feiras, e falava a verdade nos outros dias da semana. O unicórnio mentia às quintas, sextas e sábados, mas falava a verdade nos outros dias da semana. Um dia Alice encontrou o leão e o unicórnio descansando à sombra de uma árvore. Eles disseram: Leão, ontem foi um dos meus dias de mentir. Unicórnio, ontem foi um dos meus dias de mentir. A partir dessas afirmações, Alice descobriu qual era o dia da semana. Qual era? Aí, ela lança um quadro para tentar desvendar qual seria o dia da semana do leão e do unicórnio de mentir. Então, ela determina: M é o dia da mentira e V é o dia da verdade. Então, assim, fazendo essa análise, indo a cada dia da semana, botando quem mentia naquele dia, quem falava a verdade naquele dia, ela chegou à conclusão de que os dois mentiam no mesmo dia da semana, que seria a quinta-feira. Bom, na conclusão, ela traz uma citação de Rocha, 2001, página 30, que diz assim: matemática precisa ser ensinada como instrumento para a interpretação do mundo em seus diversos contextos. Isso é formar para a criticidade, para a indignação, para a cidadania e não para a memorização, para a alienação e para a exclusão. Então, assim, a matemática, ela não é a única área de conhecimento onde a gente pode estar desenvolvendo o raciocínio lógico. Porém, ela
é a que tem a maior relevância quando se trata desse contexto. E por isso que é importante, ela enfatiza em algumas partes do capítulo que é importante que o professor ele se interesse pela matemática e instiga os alunos a querer se interessar também, que ele não fique só naquela questão da repetição, porque assim, não só a matemática, mas qualquer outra área, não é adequado que se aprenda a partir da repetição, porque o aluno vai memorizar aquilo ali, mas se no final do ano letivo você perguntar o que ele conseguiu absorver, o que ele conseguiu compreender daqueles conteúdos de todo o processo do ano, provavelmente ele irá repetir para você o que você falou. Ele não vai chegar a uma conclusão, ele não vai criar uma forma de entendimento para ele e falar assim, não, eu entendi isso e isso. Ele simplesmente vai reproduzir aquilo que já foi passado em sala por você, ele vai repetir a sua fala. E para finalizar o capítulo, ela traz uma atividade, que é Alice e o gato travam o seguinte diálogo. Pode-se dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Perguntou Alice. Isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Letra A. Relacione o que você estudou sobre o raciocínio lógico com o trecho lido. E letra B. Crie ou pesquise um jogo que utilize os blocos lógicos. Aí, na letra A, ela faz um comentário, né, a cada atividade que ela lança. E a resposta dela é a seguinte. Não existe uma única resposta correta, mas é importante que você tenha destacado a relevância de se saber o objetivo que se deseja alcançar. O raciocínio lógico é desenvolvido com um objetivo. O caminho a seguir depende desse ponto de chegada. Quando não há uma meta, não se pode definir um caminho. Então, assim, ela reforça, como eu já disse anteriormente, que para você conseguir analisar, você primeiro precisa destrinchar cada parte do texto que você vai estar analisando, vai estar criando essa lógica e traçar o objetivo para que você consiga alcançar o resultado final. E só para acrescentar, um problema utilizando letras, como a gente tem no ensino fundamental, que é y mais x é igual a 22, vamos supor. Então, a gente tem um objetivo final a se chegar. Então, y, a gente vai fazer a conta para para achar o valor de x e o valor de y, mas a gente tem um objetivo final, a gente já tem uma resposta. Por isso que é possível. Nessa atividade aí, não é possível uma resposta, porque a Alice não sabe para onde ela quer ir, ela não sabe onde ela quer chegar. Pode continuar, colega. Sim, e assim... Então, dá a possibilidade de várias respostas, né? Isso. E ela também deixa claro, né, durante o capítulo, que o aluno precisa aprender por meio das próprias experiências deles, porque se você trazer o que acontece no dia a dia do aluno, ele vai conseguir, com um pouco mais de facilidade, aprender essa questão do raciocínio lógico. E ela fala que, para que o professor consiga chamar a atenção do aluno, ele precisa estar atento nos limites, na limitação dos seus alunos, e também deixar o enunciado da proposta da questão mais acessível, porque assim, para que não haja dificuldade de compreensão e também atraente para que ele possa despertar a atenção do aluno. E é isso. Obrigada a todos.